Fala galerinha, sou Felipe Bruno e faltam apenas 2 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro da Série A. E uma das grandes perguntas é quem será rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro? Bom, 2 vagas já foram preenchidas. Cuiabá e Atlético Goianiense cumprem apenas tabela no Campeonato Brasileiro porque as duas equipes já estão rebaixadas. Red Bull Bragantino e Criciúma nessa rodada entraram numa situação bem complicada, mas seguem na luta. Fluminense, Atlético Paranaense e Juventude ainda correm um risco de rebaixamento. Vitória, Grêmio, enfim, alavancaram com resultado positivo na rodada e tiraram qualquer chance. Matematicamente, não tem mais nenhum risco de rebaixamento. Portanto, basicamente, são 5 equipes lutando contra 2 vagas. Bom, vamos ver então como é que está a classificação dessas 7 equipes, né? Das duas que já caíram e das 5 que ainda estão lutando para evitar ser uma das outras duas rebaixadas. Bom, o 14º lugar é para o Atlético Paranaense, com 42 pontos. Nesse momento, o time estaria indo para a Sul-Americana, mas lembrando que faltam ainda 2 rodadas. O Juventude é o 15º com 42. Essas duas equipes têm 4 pontos de vantagem para a zona de rebaixamento, ou seja, uma rodada garantidos fora da zona de rebaixamento. Ou seja, só 2 derrotas aí praticamente que rebaixariam uma dessas equipes. A situação é pouco provável. Matematicamente o risco existe, tanto para o Atlético Paranaense como para a Juventude, mas vai depender aí dos resultados. Inclusive destacar que tem Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino nessa rodada aí de número 37. Jogo que chama bastante atenção nessa parte. Fluminense com 40 pontos, 2 a mais do que a zona de rebaixamento, também corre bastante risco de rebaixamento. Na zona de rebaixamento, claro, a situação é mais preocupante para Criciúma e Red Bull Bragantino, 38 pontos. Se o Criciúma ou se o Red Bull Bragantino, um deles não vencer na rodada, e dependendo dos outros resultados, a equipe poderá já estar rebaixada. Dependendo do que acontecer na rodada, Criciúma e Red Bull Bragantino já caem na rodada de número 37, se eles perderem ou empatarem, e Fluminense, Juventude, enfim, Atlético Paranaense conseguirem resultados. Bom, Cuiabá e Atlético Goianiense já estão rebaixados aí para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então vamos ver os próximos jogos das 5 equipes que ainda lutam contra o rebaixamento e, claro, né, para fins de curiosidade, os 2 últimos jogos das 2 equipes que já estão rebaixadas, ou seja, que só cumprem tabela. Bom, o Atlético Paranaense terá um jogo crucial para a garantia da sua permanência na Série A na próxima rodada. É o jogo em casa contra o Red Bull Bragantino. Se o Furacão vencer este jogo, garante a permanência na Série A, independente do que acontecer no restante da rodada. O empate pode o salvar do rebaixamento desde que o Criciúma não vença na rodada. Bom, na última rodada ele pega o Atlético Mineiro fora de casa. Essa tabela do Atlético Paranaense que está muito próximo de garantir a permanência. Matematicamente, claro, ainda existe um risco baixo. A outra equipe que tem um risco baixo é o Juventude, com 42 pontos. O Juventude também aí precisaria de um resultado positivo para se salvar. Na próxima rodada, o Juventude visita o São Paulo no Morumbis e na última rodada recebe o Cruzeiro. Dependendo do que acontecer na rodada, caso o Criciúma perca e caso o Red Bull Bragantino não vença, o Juventude, mesmo perdendo para o São Paulo, pode garantir a permanência na Série A. Descendo um pouquinho mais, Fluminense, 16º colocado. O Fluminense terá a seguinte sequência de jogos aí para tentar se salvar. Terá o Cuiabá na próxima rodada em casa e na última rodada visita o Palmeiras. Olha só, o Fluminense, se vencer o Cuiabá, que já está rebaixado, o Fluminense jogando em casa na próxima rodada, pode se salvar do rebaixamento desde que Criciúma e Red Bull Bragantino não vençam os seus jogos. Então é basicamente isso, o Fluminense vencendo e teria que torcer para que Criciúma e Red Bull Bragantino não vença, aí ele já se salva na próxima rodada, senão ele vai depender aí de uma última rodada contra o Palmeiras no Allianz Parque. Quem também está na briga na luta contra o rebaixamento é o Criciúma, com 38 pontos, só interessa a vitória. O próximo jogo do Criciúma é em casa contra o Flamengo, é vencer ou vencer. Caso o Criciúma não vença esse jogo, pode cair já na próxima rodada.
Por isso, para o Criciúma, é um ultimato, precisa ganhar do Flamengo. Se não vencer o Flamengo, provavelmente será rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro, a não ser uma combinação de resultados. E aí, na última rodada, quando o Criciúma visita o Red Bull Bragantino, no confronto direto, conseguiu resultado positivo e sair, mas obrigatoriamente o Criciúma precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro para tentar garantir a permanência. Red Bull Bragantino com 38 pontos. Situação dramática do Red Bull Bragantino, 18º, excesso de empates, né? Junto com o Atlético Mineiro, é o time que mais empatou na competição. Isso é muito ruim em termos de critério de desempate, não é à toa que por isso o Red Bull Bragantino é o 18º colocado. O Red Bull Bragantino terá 2 confrontos diretos e é a última esperança do torcedor do Massa Bruta. Precisa de preferência ganhar os 2 jogos para chegar a 44 pontos e provavelmente aí ter grandes chances de se salvar. Terá Atlético Paranaense fora de casa e Criciúma em casa. Se o Red Bull Bragantino não vencer o Atlético Paranaense fora de casa, é muito provável o rebaixamento, principalmente dependendo dos resultados da rodada, resultados de Juventude e Fluminense. Então, e se o Red Bull Bragantino precisa obrigatoriamente vencer o Atlético Paranaense na Liga Arena para chegar na última rodada com chances de salvação. Lembrando que na última rodada o Red Bull Bragantino recebe o Criciúma, concorrente direto ali na luta contra o rebaixamento. Agora vamos para os 2 times que já estão rebaixados, só para conhecer os jogos que eles ainda têm. O Cuiabá visita o Fluminense, né, na próxima rodada. O Cuiabá já está rebaixado, o Fluminense tentando se salvar. E na última rodada ele recebe aí o Vasco. E o Atlético Goianiense terá uma partida fora de casa contra o Bahia na última rodada, mas antes disso recebe o Fortaleza. Então essa é a situação do Campeonato Brasileiro dessas equipes. E aí, quem vocês acham que vai cair, que vai ser rebaixado para a Série B junto com Atlético Goianiense e Cuiabá?